Olá pessoal, aqui é o Bio na área, sou a professora Camila e a aula de hoje é sobre RNA. Vamos lá? O RNA é uma molécula muito importante para a célula porque ela executa a informação contida no DNA. Se for uma célula procarionte, esse DNA está disperso no citoplasma. Se for numa célula eucarionte, o DNA está guardado, protegido, envolto pela membrana nuclear. E o RNA executa a informação que está escrita no DNA. Então, ele tem a responsabilidade de ser formado pelo DNA dentro do núcleo, se for uma célula eucarionte, claro, e executar essa informação na forma da expressão das proteínas. O processo da formação do RNA é chamado de transcrição. E o processo onde o RNA executa realmente a informação e faz uma proteína é chamado de tradução. E para isso nós precisamos entender um pouco sobre a estrutura molecular do RNA. Primeiramente, ele vai ter apenas uma fita. Enquanto o DNA era formado por duas grandes moléculas, que nós chamávamos então de fita, lembra na aula anterior que a gente conversou sobre o sentido das fitas do DNA, fita 3' 5' e a fita 5' 3'? Muito bem, aqui o RNA a gente não precisa se preocupar com isso, uma vez que ele é constituído apenas por uma fita, certo? Mas a constituição dele é de nucleotídeos, então é uma sequência de nucleotídeos, onde nós vamos ter então o grupo fosfato, da mesma forma como nós tínhamos no DNA, vamos ter uma pentose e as bases nitrogenadas. Porém, no caso da pentose, o RNA não vai ter uma desoxirribose, como era o caso do DNA. Ele vai ter uma ribose, que, por exemplo, é um açúcar de 5 carbonos, mas um pouco diferente na sua forma e estrutura molecular do que uma desoxirribose. E também aqui nós vamos ter um pouquinho de diferença das bases nitrogenadas, uma vez que no DNA nós tínhamos adenina, timina, citosina e guanina. Aqui nós não vamos ter a timina, vamos ter apenas a uracila. Então, continua as 4 bases nitrogenadas com a substituição da timina pela uracila, ficando então adenina, uracila, citosina e guanina. O RNA apresenta 3 tipos: o RNA mensageiro, o RNA transportador e o ribossômico ou ribossomal. E o nome já diz muito sobre a função deles desempenhada dentro da célula. O RNA mensageiro, RNA-M, representado em muitos materiais, vai carregar a mensagem do DNA. Se a gente pensar assim, uma receita de bolo, o DNA seria um livro de receitas e alguém precisa ir lá e executar aquelas instruções sobre como fazer um bolo. Esse é o RNA. Então ele executa, ele vai lá no DNA. Na verdade, ele não vai lá, né? Ele é formado lá no DNA, ele copia as informações contidas no DNA e aí vai ser formado, então, uma informação. E essa informação é transportada de dentro do núcleo da célula até o citoplasma para o local de síntese proteica. Esse local de síntese de proteínas pode ser o ribossomos, são as pequenas estruturas proteicas presentes aí dissolvidas no citoplasma celular, ou então podem ser os ribossomos aderidos à membrana do retículo, formando então um retículo endoplasmático rugoso. Esses 2 locais podem ser os possíveis locais de síntese proteica. Então, quando o RNA mensageiro é formado, ele pode ir para esses 2 locais, ou o ribossomo diretamente, ou para o retículo. Independente de qual for o ponto ou o local de síntese, o RNA mensageiro lá do DNA é transcrito, é feito e ele vai atuar, então ali vai levar a mensagem até o ponto de síntese. Já o transportador vai transportar, né, ele carrega os aminoácidos, que são aqueles pequenos bloquinhos que constituem as proteínas. Se aqui nós temos a informação de qual bloquinho colocar na sequência, um na sequência do outro, o transportador vai levar
levar esses blocos, vai levar essas moléculas até o ponto de síntese. Por isso, um aminoácido vai se ligando ao outro. Volte na aula de proteína para você ter uma ideia mais geral de como funcionam essas ligações que acontecem entre os aminoácidos, para isso aqui também ficar mais prático para você entender, para você conseguir relacionar um conteúdo no outro. Mas o RNA transportador vai carregar aminoácido por aminoácido até o ponto de síntese e vai encontrar então o RNA ribossomal, que é representado então pelo RNA R minúsculo, enquanto que aqui o transportador é representado pelo RNA T, minúsculo também. O RNA ribossomal nada mais é do que o local onde acontece a tradução, que seria então o ponto ou local de síntese proteica. Dessa forma, nós temos os 3 RNAs, os 3 tipos de RNA atuando na produção de uma proteína, seja aquele que carrega a mensagem, seja aquele que carrega, que transporta os aminoácidos para a síntese de proteína, seja o local então de síntese. O RNA ribossomal forma os ribossomos, que podem estar soltos, dispersos no citoplasma, ou então aderidos, formando o retículo endoplasmático rugoso, aderidos à membrana do retículo, formando então essa organela também responsável pela síntese proteica. O RNA ribossomal é formado também pelo DNA, mas é no nucleolo, numa região bem condensada do DNA. Os demais, tanto o RNA mensageiro quanto o transportador, é sintetizado, é produzido nas outras partes que compõem então o núcleo. Nós vamos ver isso nas aulas subsequentes. E para a gente finalizar, nós temos o dogma central da biologia. Toda biologia acaba tendo como base esse seguinte princípio: o DNA é a única molécula que consegue fazer cópias de si mesma. Esse processo é chamado de replicação. Então aqui fica a replicação. Ou seja, uma situação onde o DNA consegue fazer uma cópia de si mesmo. Ele duplica o seu material genético para que a célula possa se dividir e formar 2, 4, 8 e assim por diante no processo de multiplicação celular. Quando o DNA vai formar o RNA, como é o caso, independente de qual dos 3 for, dos 3 tipos, nós temos um processo chamado de transcrição. Por quê? Vai transcrever a informação que está no DNA para o RNA. E quando o RNA faz proteína, nós temos o processo biológico chamado de tradução. Então aqui, ao fazer a proteína, é um processo de tradução. Porque traduz a informação contida no DNA através da transcrição, ou seja, a formação do RNA. Nas próximas aulas, nós vamos ver como acontece a síntese de RNA mensageiro, para que fique mais claro como fazer a tradução das proteínas. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos para os próximos conteúdos do canal. Até mais!